Olá pessoal, seja bem-vindo ao quadro Se Liga no Portal do programa Conexão Escola TV. Para começar, iremos apresentar a proposta de atividade de matemática, que foi produzida pela professora Priscila, que falará sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Essa atividade tem como base as sequências didáticas propostas pelo programa Aprender Sempre, da SME Goiânia, com base no DCJ ampliado e está destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Nessa proposta, Gabriel, a professora Priscila explica que chamamos de grandeza tudo o que podemos medir: comprimento, capacidade, tempo, massa, entre outros. Legal, né? As grandezas se relacionam entre si. E se existe proporcionalidade entre elas, podemos dizer que são diretamente proporcionais ou indiretamente proporcionais. Então venham juntos assistir ao vídeo da professora Priscila sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Olá, meu nome é Priscila, sou professora de matemática, essa é a intérprete Débora e vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo compreender o que são grandezas e perceber quando elas são proporcionais e diretamente proporcionais. Você sabe o que são grandezas? Sabia que para fazer um mapa, vários cálculos devem ser realizados? Que para fazer a planta de uma casa, os tamanhos do desenho devem ser proporcionais aos tamanhos reais? Na matemática, grandeza é tudo que pode ser medido. Primeiro, vamos estudar escala e razão. Escala é a relação entre o tamanho real de algo e sua representação ou desenho. É muito usada na arquitetura, na engenharia e na geografia, na confecção de mapas. Lembre-se que a escala é a razão entre o tamanho no desenho e o tamanho real. Mas o que significa razão? A palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente, ou seja, divisão. Representamos a razão usando uma fração. No caso da escala, ela é a razão entre a distância no desenho e a distância real. A escala 1:50 é a mais usada na arquitetura para plantas baixas, cortes e fachadas, onde 1 metro corresponde a 2 centímetros, ou seja, o tamanho real é reduzido 50 vezes. A escala de 1:50 representamos usando uma fração, que é a mesma coisa de dizer que a escala de 2:100. 2 centímetros equivalem a 100 centímetros, ou seja, 1 metro na realidade. A planta baixa foi construída na escala de 1:50. De acordo com essa informação, responda. Temos uma planta baixa e vamos ver uma pergunta sobre ela. A sala foi desenhada com 4 centímetros de largura por 5 centímetros de comprimento. Quais são as medidas reais dessa sala? Sabemos que a planta dessa casa foi desenhada na razão de 1:50. Essa foi a escala. Então, cada centímetro no desenho equivale a 50 centímetros na realidade. A largura, então, tenho que fazer 4 vezes 50, que é 200 centímetros. O comprimento, 5 vezes 50, que é 250 centímetros. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, 200 centímetros é 2 metros e 250 centímetros, 2,5 metros, 2,5 metros. O quarto na planta
mede 4 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento. Qual é a área real deste quarto? Vamos transformar as medidas dos lados. Ainda de 1 para 50. A largura será 4 vezes 50, 200, que é 2 metros. O comprimento, 4 vezes 50 também, 200 centímetros, que é 2 metros. A área de uma região quadrada é calculada multiplicando lado vezes lado. Então, a área será 2 vezes 2, que é 4 metros quadrados. Vamos agora ver como calcular a razão de algumas figuras. Neste caso, eu quero comparar o tamanho da menina com o tamanho da árvore, através de uma razão. Qual é a razão entre a altura da menina e a altura da árvore? A menina mede 120 centímetros e a árvore tem 300 centímetros. Então, a razão é de 120 para 300. A razão entre a altura da menina e a altura da árvore é de 2 para 5, indicado por 2 quintos ou 2 para 5, porque 120 e 300 são divisíveis por 60. 120 dividido por 60 é 2 e 300 dividido por 60 é 5. Então, simplificando essa fração, a relação é de 2 para 5. O rótulo de um produto de limpeza recomenda a diluição de 20 ml, 20 mililitros, em 1 litro de água. Qual é a razão entre essas grandezas? Então, a razão será de 20 para 1000. Simplificando por 20, 20 dividido por 20 é 1. E 1000 dividido por 20 é 50. A razão é de 1 para 50. Vamos agora verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais ou não. Vamos ver esse exemplo. Imagine que um carro faz um percurso em 40 minutos, numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Veja que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, essas grandezas, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversas. Já nessa outra situação, uma fábrica com 10 operários trabalhando produz 300 produtos por dia. Se nessa fábrica estiverem 20 operários trabalhando, 600 produtos serão produzidos. Ou seja, se eu aumento a quantidade de operários, eu também aumento a quantidade de produtos. Vamos ver uma outra situação. Em uma receita de cuscuz, é necessário usar 4 xícaras de chá de farinha de milho para fazer 12 porções. Quantas xícaras de farinha de milho são necessárias para fazer 18 porções? Vamos usar razão para resolver esse problema. A razão é de 4 para 12 e eu quero saber qual a quantidade de farinha necessárias para fazer 18. Observe que o 4 e o 12 se relacionam, porque 4 vezes 3 é 12. Então, eu tenho que descobrir que número vezes 3 que o resultado é 18. No caso, esse número é 6. Então, serão necessárias 6 xícaras de farinha de milho. Podemos representar essa situação usando uma tabela. Então, 4 xícaras de farinha de milho, podemos fazer 12 porções de cuscuz. E com 6 xícaras de farinha de milho, fazemos 18 porções. Agora vamos ver uma situação relacionada à divisão proporcional. Vamos ver através de um problema. Pedro e Ana decidiram vender doces em um evento. Pedro investiu R$50 e Ana investiu o dobro dessa quantidade.
Eles tiveram um lucro de R$ 360 e querem dividir de forma proporcional ao investimento de cada um. Como eles podem fazer isso? Observe que Pedro investiu uma parte e Ana investiu o dobro, então 2 partes. No total, podemos pensar nessa quantia dividida em 3 partes iguais, onde Pedro receberá apenas uma delas e Ana receberá 2. 360 dividido por 3 é 120. Então, cabe a Pedro receber R$ 120. Porém, como Ana investiu o dobro, ela receberá o dobro. 2 vezes 120, R$ 240. Pessoal, essa foi a videoaula. Acessem o portal Conexão Escola, façam a atividade proposta, testem seus conhecimentos e até mais. Iremos para o intervalo, mas agorinha estamos de volta.